Fala comigo, galera ligada no canal Papo de Bola FC Esportes. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, onde os líderes tropeçaram. Quem foi mais prejudicado nesta data FIFA? Foi o Flamengo, que perdeu para o Fluminense o clássico carioca por 2-1? Ou foi o Palmeiras, que mesmo diante do seu torcedor, mais de 39 mil pessoas, empatou em 0-0 no Allianz Parque com o Vitória da Bahia? Lembrando que o Flamengo ficou sabendo ontem o horário do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou às 7h30 da noite, o Flamengo foi a partida de fundo às 9h30. Na semana passada havia sido o contrário na última rodada. Primeiro jogou o Flamengo contra o Sport e na sequência jogou o Palmeiras contra o Santos Futebol Clube. O Palmeiras ontem às 7h30 da noite, a equipe do Abel Ferreira, e a gente está falando de data FIFA, porque tanto o Flamengo quanto também a equipe do Palmeiras tiveram jogadores convocados nesta data FIFA, os jogadores depois entraram no decorrer da partida. O Palmeiras iniciou essa partida, esse empate com Vitória, em 0-0, com Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo e Micael, o Andréas Pereira, que terminou expulso, e o técnico Abel Ferreira reclamou muito dessa expulsão. O bom Alan, o melhor em campo ontem pela equipe do Palmeiras, Maurício, Rafael Veiga e Jefté, o Flaco Lopes e o Bruno Rodrigues. Aí entraram durante a partida o Felipe Anderson, entraram Facundo Torres, o Aníbal Moreno, o Gustavo Gomes e também o Vitor Roque. Então fez as 5 alterações o Abel Ferreira, mas não saiu do 0-0 diante do Vitória, que brigou muito, que lutou muito e segurou esse resultado no Allianz Parque. Volto a repetir, o Abel reclamou muito da expulsão do Andréas Pereira, falou um pouquinho também de arbitragem, elogiou o Ramon Abate Abel, e tudo isso você vai ouvir agora. Não é? Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. A bola furou, mas depois há um contacto. Voltando a falar do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem a partida de ontem diante do rubro-negro baiano. O melhor jogador em campo foi o Alan, foi o jogador que criou mais, partiu para dentro da defesa baiana, tentou fazer jogadas individuais, chutou a gol, deu bicicleta, deu opções para a equipe do Palmeiras, mas o restante do time não acompanhou. O melhor jogador da partida, esse jovem valor, e é bom ficar de olho nesse jogador. Palmeiras estaciona então, né, nos 69 pontos, bem de derrota aí para a equipe do Santos Futebol Clube no Clássico, e esse empate diante do Vitória da Bahia. Mas você pode responder aí nos comentários aí quem foi mais o prejudicado nessa data FIFA, se Flamengo e Palmeiras. Por que isso? Porque na partida de fundo o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense. Vitória do tricolor carioca por 2-1, vitória merecida. Primeiro tempo do Fluminense muito superior ao primeiro tempo do Flamengo. 2-0 foi pouco, poderia ser 3, 4. Flamengo batendo cabeça na zaga. Primeiro gol, um golaço do Lúcio Acosta. E o segundo gol da equipe do Fluminense, numa falha lá do sistema defensivo, um recuo esquisito do João Vitor. O Rossi foi tentar sair jogando com os pés, parece que uma espécie de embaixadinha que ele foi fazer, terminou perdendo a bola e o Kevin Serna marcou o segundo gol. No segundo tempo, o Flamengo reduziu com o Jorginho de pênalti, mas antes desse pênalti, teve um pênalti que cometeu o Thiago Silva
e a arbitragem não marcou. Alan, mas foi sem querer, mas sem querer também é pênalti. Olha aí, fala pra mim se isso não é pênalti, torcedor. E aí, rapaziada, Fla-Flu, Thiago Silva acerta a panturrilha do Bruno Henrique dentro da grande área. Isso é pênalti. O árbitro não marcou, o VAR não chamou, errou a arbitragem. Esse pênalti foi antes do pênalti em que o Jorginho converte para o Flamengo. Segundo tempo, o Fluminense estava vencendo por 2-0, recuou, bloco baixo, deu campo pro Flamengo, tem uma qualidade melhor, o Flamengo ficou com um poste de bola, mas não soube muito também o que fazia, não. A maioria dos chutes de fora da área foi para fora, estava com muito chuveirinho. Num desses chuveirinhos teve a bela cabeçada do Juninho na sequência do rebote ali, o pênalti cometido pelo jogador René, lateral esquerdo da equipe do Fluminense. Flamengo atuou com Rossi, Emerson Royal, garoto João Vitor, que foi muito mal na partida de ontem, já havia jogado mal contra o Sport de Recife, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, Saul, Pulgar, Luiz Araújo, Carrascal, o Samuel Lino, e no ataque lá, o Bruno Henrique como centroavante. Entraram ainda o Danilo, Jorginho, Juninho, Cebolinha e Plata. Também utilizou os 5 jogadores a que tinha direito em substituições do Felipe Luiz, assim como o Abel Ferreira. Por isso que eu estou falando e gravando esse vídeo, quem foi o mais prejudicado nessa data FIFA? Flamengo? Derrotado pelo Fluminense, mas mesmo assim líder da competição, ou Palmeiras, que empatou em 0-0 e está ali na vice-liderança. Flamengo líder 71, Palmeiras vice-líder 69 pontos, diferença de 2 pontos. Cruzeiro joga hoje com o Juventude, 64 pontos a equipe do Cruzeiro, se ganhar vai a 67 e o Mirassol tem 60 pontos. Danilo, ao final da partida, falou lá com os amigos da BTB Esportes e falou de concentração, hein? Foi muito bem a análise do Danilo. Falou muito de concentração. Escuta aí. A gente já viu que num jogo de 90 minutos, se você sai da partida mentalmente, que seja 5 minutos, você paga caro por isso, né? Então, o futebol nesse nível não te exige muito, não te dá muito tempo para você ficar aprendendo as lições. É necessário aprender o mais rápido possível. A gente já passou por alguns momentos desses e está na hora da gente não cometer mais esse tipo de desatenção, obviamente. Como você falou, a disposição existe, às vezes é um que é mais de talvez concentração, que cada um tem que meter um pouquinho mais, principalmente nesse final de temporada. Obviamente eu entendemos todo um cansaço, um acúmulo de jogos, mas a gente está muito perto de uma coisa importante para o Flamengo e a gente não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de desatenção. Sabadão, as duas equipes voltam a campo e os dois vão jogar no mesmo horário, 21h30. O Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã e o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque. Lembrando que se o Cruzeiro vencer hoje, vai a 67, fica 2 do Palmeiras e a 4 do Flamengo. O Cruzeiro está ali de camarote, esperando ver se as equipes vão tropeçar. Final de semana tem mais jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas me responde aqui nos comentários. Quem foi o mais prejudicado nesta rodada pela data FIFA? O Flamengo perdeu para o Fluminense, ou o Palmeiras, que empatou com Vitória da Bahia. Inscreva-se no nosso canal, deixa o like, ative o sininho para receber as nossas notificações.